Você sente dores no corpo que ninguém entende? Já ouviu falar que é coisa da sua cabeça? Pode ser fibromialgia. Neste vídeo, vamos falar sobre o que é essa condição, quais os sintomas, o que causa e, principalmente, o que pode te ajudar a viver melhor. Oi, seja bem-vindo ao canal Força Feminina. Se você gosta de dicas de saúde, detox e bem-estar, já se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma novidade. O que é fibromialgia? A fibromialgia é uma doença bem complexa, por quê? Porque a gente não sabe primeiro como ela funciona direito. Cada pessoa pode ter sintomas diferentes de uma pessoa para outra, ou seja, pode doer uma parte do corpo de uma pessoa que não dói na outra, tá? Então, geralmente, a fibromialgia envolve dores musculares ou dores articulares que podem andar pelo corpo, junto de sintomas como depressão, ansiedade, insônia, problemas com memória, tá? Que podem também afetar, então, geralmente muito mais mulheres do que homens. Seguir com a nossa ilustração desses pontos. Acho super importante até para quem tem já um diagnóstico ou para quem está fazendo aí, né, vasculhando, enfim, buscando qual é o problema. E aí, doutor? Então, você vê, né? Essa animação mostra que a fibromialgia é uma doença inflamatória, ou seja, que pode pegar o corpo inteiro. Ela resume alguns dos pontos mais comuns da dor, tá? A gente vê que pode afetar músculo, que é o que está representado aí. E essa também mostra que a dor anda, né? E é uma inflamação do cérebro, que é o que comanda a sensação da dor, a percepção da dor, e por isso que o tratamento não é só analgésico, anti-inflamatório. A gente foca em tratar a memória da dor para a pessoa ter um resultado mais interessante, tá? Entendi. Porque a pessoa que tem a fibromialgia, enfim, qualquer coisa, até que uma coisa muito simples de estímulo para qualquer outra pessoa, para ela, vira uma dor muito forte. Exato. É isso, não é? Inclusive na síndrome do intestino irritável, algumas patologias, elas têm isso, essa percepção da dor até maior, o que com a serotonina, né, ajuda a colocar essa percepção da dor, digamos assim, num lugar mais correto, entendeu? Que legal. É muito legal. Diagnóstico difícil, dor real. A fibromialgia, se você entender de fibro, ela pode se tornar uma consulta muito realizadora, certo? E você pode fazer muita diferença, né? Desde que você entenda como ela funciona. E aí assim, fibromialgia, ela existem evidências, né, de alterações físicas no seu corpo abundantes sobre ela. A gente não entende também completamente, sim, mas a gente é sabe um fato. que o seu cérebro com fibra, ele tem áreas que estão funcionando mais e outras funcionando menos do que a pessoa que não tem fibra. Em um estudo que mostrou que aumentou a quantidade de opioide no líquido da espinha, porque o opioide não age o suficiente, que o receptor opioide não funciona bem, porque é uma dor crônica. Geralmente o opioide não funciona bem em dor crônica. Então, você tem que entender que fisicamente a fibra está acontecendo. O que é a fibra? Você sente dor com um estímulo que não era para ser doloroso. Exatamente. E não é porque você está inventando, você sente dor mesmo. Só que o seu sistema de recepção e de interpretação da dor, ele multiplica isso, é uma lupa, né? É um alarme disparado, ou uma fofoca, né? Que um fato pequeno se multiplica ali quando ele se viraliza, a gente usa isso hoje para explicar, né? Exatamente. E é por isso que é difícil de tratar. É difícil apagar a fofoca ou desfazer uma coisa que viralizou. Uma fake news, né? Que acabou virando verdade. Mas não importa se o fato inicial é ou não verdade, se tem ou não tem a lesão. Importa que aquilo já se espalhou, tá? Então você pode ter uma dor que não aparece no exame, mas ela é real. Sim. Tá? E ela, do ponto de vista biológico, de transmissão neural, ela é real. O alarme está tocando. Pode ser que ele tenha disparado sem eu quebrar a janela, mas ele está tocando e é sofrido viver na casa com esse alarme. Então quem tem fibro precisa de ouvir isso. Porque a pessoa tem que acreditar que a dor dela é de verdade. Quem está do lado tem que tentar entender. É de verdade. Tá? E a gente vai fazer um tratamento para diminuir a sensibilidade desse alarme. O papel da alimentação. Querida doutora Gisela, a gente está falando de uma doença inflamatória. Exatamente, Carol. A Carol já é quase uma nutricionista, Nada, né? eu adoro esses assuntos, porque assim, a gente, né, tudo
tudo que ele fala, eu falei, então calma, se a alimentação está envolvida é porque a gente tem que diminuir a inflamação. E a gente começa onde? No intestino. Então, o meu próximo livro, que vai ser lançado, como vocês sabem, o ano que vem, é só sobre intestino. Olha o título. Intestino, onde tudo começa e não onde tudo termina. Então, o que a gente tem visto hoje na literatura? Gente, bactéria intestinal é assim o nosso patrimônio e nós temos que cuidar muito bem delas, porque elas, dependendo do alimento com o qual você as trata, ela devolve para você saúde ou não, inflamação ou não. Então, é começar pela inflamação que começa no intestino. Agora, dá para dizer algo em comum nessa questão entre os pacientes que relatam aí a fibromialgia, que já tem esse diagnóstico de algo que eles consomem, por exemplo, glúten, ou uns que tenham até uma questão com a lactose, de problemas, né? Ou outros mais sensíveis a alguns ingredientes, que é comum entre eles? Sim, porque é o seguinte, a partir do momento que você ingere proteínas que você não tem a capacidade de quebrar em aminoácidos, o que acontece? Ao ir para o intestino, primeiro, elas viram alimento das más bactérias, tá? Segundo, você tem, com o passar do tempo, uma permeabilidade no intestino por conta de não ter as boas bactérias. Eu digo que elas são os pedreiros da parede, né, do nosso intestino. Então, essas moléculas, o que elas fazem? Elas atravessam a parede do intestino, aí começa uma inflamação, aquela subclínica, que não aparece muito, mas dá sinais e sintomas. E dependendo da genética, elas adoram ir para alguns lugares que vocês médicos gostam daquela frase, né? Locus minori resistência, né? Elas vão para lá e o seu sistema imune fala o quê? Isso não tinha que estar aqui. Então vamos inflamar para retirar. Então isso é uma grande realidade, tá? E em detrimento de comer esse tipo de produto alimentício, o que acontece? As pessoas não comem comida de verdade, que é onde tem os nutrientes que vão ajudar a desinflamar. Entendi. Agora, o que a gente precisa, né? Então, quem já tem o diagnóstico, quem está buscando esse diagnóstico, como vocês ouviram, não é tão simples. O que incluir e o que retirar, doutora Gisela? Com certeza. A gente fica aqui, vai lá. E os meninos vão mostrar, podemos ficar aqui que eles já vão mostrar. Bom, então falando de saúde intestinal, primeira coisa, dar alimentos bons para as nossas boas bactérias e não alimento, que não é alimento, mas assim, produto alimentício para as eu chamo de bactérias do bem e bactérias do mal. Então, tudo aquilo que a gente fala, vamos descascar mais e vamos desembalar menos. Então, vamos partir para alimento da natureza. Então, qual que é o alimento assim de eleição? O amido resistente, que inclusive eu passei essa receita essa semana no meu YouTube, aonde eu mostro que agora a gente tem um jeito de fazer aquele amido resistente sem precisar fazer a biomassa de banana verde. Você descasca, tem até ali congeladinho, você descasca a banana verde crua, olha lá, e depois você corta em rodelas, você descasca, fica aquela partezinha branca, você coloca num saquinho e freezer. Porque a gente descobriu que a biomassa, depois quando você reaquece, ela perde o tanto de amido resistente que ela teria se ela fosse consumida fria. Entendi. Então essa é para consumo frio, você bate num suco. Aí eu digo o quê? Faz aquele famoso suco de couve maravilhoso, couve que tem o quê? Magnésio, né? Tem coisa mais fantástica que magnésio para dor? Como você diz, é o maestro? É o maestro dos minerais. Dos minerais. Né? E aí você bate, começa com uma rodelinha, não dá gosto, não tem sabor, não tem nada e as suas bactérias vão assim ficar muito felizes, tá? Isso é a primeira coisa. Então, optar por alimentos que ajudem a desinflamar e principalmente alimentos que promovam o quê? Por exemplo, nós temos um antioxidante poderosíssimo, né, que é a glutationa, né, que tem aonde? Tem no abacate, tem na nossa melancia, enfim. Porque uma das coisas que eu andei pensando e pesquisando, doutor, vamos pensar juntos, fazer um brainstorm. Porque é o seguinte, porque mulheres, eu fico pensando assim, nós mulheres, além de termos uma oscilação hormonal imensa, a gente estressa demais. Estressou, cortisol. Cortisol subiu,
acabou a serotonina. Então eu tenho assim, sempre aquela preocupação de estar subindo a serotonina desse paciente, mas não adianta nada, Carol, eu dar um triptofano que está ali nos grãos, no grão de bico, se eu não tô com a minha microbiota em ordem. Porque se eu tiver... Entra e sai. Não, porque é o seguinte, se eu tô com a microbiota do mal, aquele triptofano é desviado para uma substância pró-inflamatória. E se eu tô com a microbiota do bem, aquilo sim vai, porque 90% da serotonina é, digamos assim, sintetizada no intestino, mas para outras coisas, mas você tem que dar um jeito desse triptofano atravessar a barreira hematoencefálica e ter o quê? Magnésio, B6, zinco, que tem ali na carne, no caso que eu peguei um músculo lá do consultório e um display de frango. E você trouxe as oleaginosas também, exatamente, são fontes de zinco, tá? E, logicamente, a fitomelatonina, que vai ajudar. Ó, o que mais tem de literatura é o seguinte, 2 kiwis, 2 horas antes de dormir, você facilita muito o sono. Pegar isso é muito legal. Kiwi. Kiwi. Sem contar que é uma delícia e que, graças a Deus, a gente tem também aqui. Nossa, e super baratinho. Não é? Ali, ó, que bonito que tá. Sono, exercícios e psicoterapia. Se eu tenho fibromialgia, esse meu momento depressivo de hoje vai virar uma coisa muito maior e vai me trazer dor física. Então eu tenho que estar melhor treinado do que quem não tem fibromialgia. Quem tem fibromialgia tem que saber melhor ainda, talvez, lidar com as próprias emoções para que elas não virem dor física. E toda a consulta é muito mais para... Porque a parte de medicamento de prescrição, eu vou explicar, mas é rápido. Agora, o tempo que é fundamental para que a pessoa entenda que é fibromialgia, se engaje com a atividade física, com disciplina de sono e com a psicoterapia, se ela não fizer isso, eu vou funcionar... O que eu fizer vai funcionar menos e por pouco tempo. E o que a gente pode, além da alimentação, doutor, eu li muito a respeito e a atividade física, embora seja algo que muitos pacientes tenham a dificuldade de realizar, porque estão sentindo as dores, ela é parte fundamental, né? Exatamente. Todas as pesquisas, a gente vê na prática diária que exercício às vezes é tão importante ou mais importante que só o uso de remédio. Que o uso de remédio pode só mascarar a dor, só que a pessoa não adianta você ter menos dor e ficar toda atrofiada, ganhar gordura, perder massa magra, porque depois a longo prazo o resultado é pior para a pessoa. Então além dos medicamentos, a prática da atividade física. Isso. A atividade física vai depender do que a pessoa gosta. Não adianta mandar a pessoa nadar se ela não gosta de água, fazer musculação se ela não tem paciência. Então ver o que se adapta a ela, o que ela consegue inserir na rotina, tá? Os estudos também não mostram que um exercício seja superior ao outro. O que é importante é poder fazer, é poder se adequar e poder fazer num ritmo adequado no início para depois ir evoluindo. Que legal isso, né? Interessante. Se você sofre com dores inexplicáveis, não ignore os sinais. Procure ajuda, busque apoio e lembre-se, você não está sozinha. Aqui no canal Força Feminina, você encontra acolhimento, dicas e inspiração para transformar sua vida com amor e informação. E você, já ouviu falar em fibromialgia antes desse vídeo? Você se identificou com algum dos sintomas? Conta pra gente nos comentários. Sua experiência pode ajudar outras mulheres a se sentirem acolhidas. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Até o próximo vídeo. Força Feminina, hein?